Fala galera, bem-vindos a mais um Matemático. Hoje o conteúdo será de física. Nós veremos o estudo do movimento, cinemática, como que se dão os acontecimentos, os fenômenos entre corpos no espaço e no tempo. Se liga! A mecânica é uma das grandes áreas de estudo da física que se ocupa no entendimento dos movimentos, na tendência desses movimentos realizarem, acontecerem e também nas relações que permitem que o objeto de estudo esteja em repouso. A mecânica, ela divide em três grandes áreas. A que iremos estudar é a cinemática. A cinemática é o ramo da física que estuda a descrição dos movimentos de pontos, corpos ou sistemas de corpos, sem se preocupar com a análise de suas causas. A segunda área é a dinâmica, que é um ramo da física que estuda a causa do movimento associada às forças atuantes nos corpos. A terceira área da mecânica é a estática, ramo da física que estuda o equilíbrio de um sistema sob a ação de forças. Primeiro, é importante a gente ter uma noção de alguns conceitos. Por exemplo, o espaço. A noção de localização é uma das primeiras intuições sobre o espaço, vinculando orientações e definindo direções e sentidos. Historicamente, está associada à noção de posicionamento. Outra concepção do espaço está relacionada à ideia de vazio, ou seja, quando falamos em ter espaço, já subentendemos o vazio. A ideia de lugar é outra associação de natureza perceptiva do espaço. Para entender essa noção de espaço, vamos ver alguns exemplos como esse dessa menina aí, essa garotinha que está num espaço, uma planície, um vale, e nesse lugar tem uma árvore, tem um rio próximo a ela, lá no fundo tem uma cachoeira e serras. Eu poderia falar que ela está a determinada distância do rio. Poderia falar também que ela está a determinada distância diferente da árvore, que está do outro lado do rio, ou a distância dela até a cachoeira. Nós, como observadores, se ela anda nessa largura, a maneira como a vemos não modifica. Ela continua do mesmo jeito, na mesma perspectiva. Então ela caminhou uma largura numa distância próxima do observador que somos nós. Mas existe uma profundidade neste quadro. Ela poderia estar lá próximo da árvore, e aí ela ia estar um pouquinho menor. Ou então lá no fundo, na cachoeira. Aí a gente nem iria ver ela muito bem. Além dessa noção de profundidade, eu poderia falar também das alturas. E já falei de uma largura, que é uma dimensão, uma profundidade, que seria outra dimensão, e agora eu estou falando de uma terceira dimensão, que é a altura. Então, a altura da garota, ou, por exemplo, poderia falar da altura da árvore, ou até a altura de cada uma daquelas serras. Cada uma dessas figuras é um ponto que está localizado em determinada região desse quadro. Estão em posicionamentos diferentes. Não é possível nenhum corpo ocupar o mesmo espaço. Então eu poderia falar como a garota como um ponto, a árvore como um ponto, a cachoeira como um ponto, e estabelecer uma relação entre esses pontos. E para falar sobre essa questão das dimensões, supondo que esse quarto tenha todos os planos que limitam esse quarto, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, as paredes formam um ângulo de 90 graus com o piso, cada uma das duas paredes que aparecem aí forma também um ângulo de 90 graus. E aí eu estou querendo saber a localização da lâmpada que está nesse lustre. Eu vou chamar essa lâmpada de P, um ponto. Para determinar a localização no espaço, eu vou utilizar um sistema de coordenadas com 3 dimensões. Eu traço um vetor partindo da origem e indo até o ponto. Esse vetor tem uma localização específica. Essa lâmpada, ela está a uma determinada distância da parede do fundo. A essa distância eu estou chamando de X do ponto. Essa lâmpada está
a uma determinada distância da parede lateral desse cômodo. Eu vou chamar essa distância de Y do ponto. Essa lâmpada, ela está a uma determinada distância do chão desse cômodo. Eu vou chamar essa distância de Z do ponto. E aí eu consigo determinar coordenadas que localizem esse ponto num sistema de coordenada pré-estabelecido, com toda a sua escala. É importante frisar que existem 3 dimensões para determinar o espaço. Nós temos uma primeira dimensão, que seria como uma linha, um caminho. Eu tenho uma segunda dimensão, se eu quisesse falar de uma superfície, de uma área, e eu teria uma terceira dimensão, se eu quisesse trabalhar com formas ou com um corpo num espaço tridimensional, como o que nós percebemos. Alguns instrumentos de medida são muito utilizados para determinar os espaços. Por exemplo, a polegada, o pé. Posso utilizar a régua, que é do sistema métrico. A trena, o paquímetro, que é utilizado para medidas milimétricas, é um instrumento mais acurado. O esquadro, nesse esquadro do exemplo, ele até tem uma régua, mas a maior função do esquadro é determinar ângulos de 90 graus. E o transferidor, que é para também trabalhar com essa questão da angulação, que também está relacionada ao espaço. Existem instrumentos que são utilizados para localização, além da mensuração do espaço, como a bússola, que determina uma localização do espaço e tem como referência a Rosa dos Ventos. Um mapa também pode ser utilizado para a localização. O GPS, que também, além de falar da localização, ele também consegue mensurar uma quantidade de espaço. Nós temos no planeta linhas imaginárias que a gente utiliza para localização. Cada ponto do planeta pode ser localizado por esse sistema, que é de latitude e longitude. A latitude, ela é paralela à linha do Equador. A longitude, ela é perpendicular à linha do Equador, paralela ao meridiano de Greenwich. E cada uma dessas latitudes tem o seu valor em graus. O encontro da latitude e da longitude me dá uma coordenada. Então, repara que a coordenada, ela necessita de 2 valores. Não adianta eu falar, por exemplo, que eu estou a 0 graus do Equador, que eu poderia estar em toda uma circunferência da Terra. O encontro da latitude com a longitude vai determinar exatamente um ponto de posicionamento, de localização. Assim, a gente vai ter um sistema de coordenadas cartesianas, eu poderia falar x, y, que é o que a gente vai mais trabalhar. Nós vamos trabalhar com espaços bidimensionais, principalmente quando estivermos estudando dinâmica e estática. Agora, na cinemática, trabalharemos com espaços unidimensionais. O tempo. O tempo é a grandeza física associada a uma sequência de acontecimentos, eventos naturais, mediante a ordem de sua ocorrência. É estabelecido mediante coincidências temporais e espaciais. Ela está atrelada aos eixos cartesianos, que são referência do espaço. Ou seja, o tempo ele é relativo em relação ao referencial. O tempo é um componente do sistema de medições utilizado para sequenciar eventos, comparar e quantificar suas durações e intervalos. Com base na percepção humana, o tempo é indicado pela percepção do intervalo entre 2 acontecimentos distintos, que é a separação temporal entre eles, ou período de separação de um único evento, que é a duração do evento com uma marcação do seu início e seu fim. Nós percebemos o tempo com os acontecimentos. Nós percebemos o tempo, quando ele passa, com eventos que acontecem no nosso dia a dia. Para cada marco temporal, dá-se o nome de instante, mas nós podemos ser enganados com essa percepção. Existem aqueles dias que a gente pensa que passou muito rápido ou passou muito devagar. Então, a percepção humana, ela não basta para quantificar
o tempo. É necessário instrumentos específicos para fazer essa quantificação. O tempo é uma grandeza que, durante toda a história, ela foi muito estudada. As primeiras percepções estão relacionadas a eventos astronômicos. É possível ver uma simultaneidade de repetições da periodicidade uniforme no dia. Nasce o Sol, ele se põe, passa uma quantidade muito próxima da quantidade de tempo entre o nascer e o pôr do Sol, acontece à noite e depois começa um novo ciclo. Esse ciclo se repete. Isso faz a gente perceber o tempo. Além do Sol, existe a questão da Lua. Ela tem as suas fases muito bem determinadas. Ela deu uma noção da semana, deu uma noção do mês. Além do Sol e da Lua, temos as constelações também. São áreas na esfera celeste com estrelas aparentemente próximas uma das outras. As constelações nos ajudam a separar o céu noturno em porções menores, num aparecimento periódico e uniforme, de acordo com os movimentos da Terra. Como observadores em um corpo giratório em um movimento elíptico ao redor do Sol, as posições desses agrupamentos, que estão localizados a uma distância constante do nosso sistema, modificam de forma angular com periodicidade uniforme, ou seja, é regular. Por conta dessa repetição, é possível utilizar também das constelações para ter uma noção do tempo. Algumas civilizações viram que o entendimento do tempo poderia beneficiá-los para determinadas questões, por exemplo, agricultura. E aí utilizavam, por exemplo, serras, picos, algumas figuras naturais, ou construíam monolitos, ou tinham uma questão arquitetônica também voltada para a observação do tempo. Apesar que muitos desses monumentos também eram utilizados para questões religiosas. Mas a religião ela está muito ligada a essa questão do tempo. Uma coisa interessante da história do tempo é que os primeiros a tentar construir um relógio, algum tipo de medidor do tempo, que foi até o relógio do Sol, foram os egípcios. E eles utilizaram o sistema de contagem dos sumérios. Ou seja, isso data de mais de 2000 anos antes de Cristo. E aí a gente fica sempre questionando por que a hora é de 60 e 60, ou seja, o sistema sexagesimal e o sistema duodecimal, que seria o de 12 em 12. Isso é por conta dos sumérios e os egípcios pegaram. Então, como que eles fizeram? A gente tem 10 dedos, a gente poderia imaginar por que eles fizeram de 10 em 10. Mas os sumérios, eles usavam os nós das mãos para fazer contagem. Você coloca o polegar aqui, a gente tem esses 4 dedos, e aí faz a contagem. Cada nó, cada dedo tem 3 nós nas articulações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 nós, 4 dedos, 3 nós em cada dedo. E eles faziam a contagem assim. Então, os egípcios dividiram o dia em, na verdade, 10 horas. Só que eles colocaram 1 hora para o amanhecer, mais 1 hora para o anoitecer. No final, dava 12 horas. Para fazer essa mesma comparação com a noite, que seriam 12 horas também, eles utilizavam constelações, o aparecimento da constelação por conta da rotação da Terra. Eles não tinham esse conhecimento da rotação, mas aparecia a constelação em determinado momento e eles conseguiram separar esses horários. Depois que surgiu a necessidade de dividir a hora, depois desse sistema duodecimal, o 60 eles acharam interessante, porque o 12 é uma parte do 60. Se você dividisse 60 por 5, tem 12. O 60, ele é um dos menores números a ser divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6 e também por 10. Então é um número que eles consideravam mágico. E desde então a gente utiliza o 60 e o 12 por conta disso.